Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Que calor é esse, hein? Eu estou lendo um livro sobre a história da igreja que fala dos primórdios à atualidade. E ao mesmo tempo eu estava lendo a Bíblia hoje e li lá na segunda carta de Pedro, né? Capítulo 3, versículo 18, que diz: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira parte. Mas é a que importa aqui pra gente, para esse vídeo. Fala: antes crescei na graça e no conhecimento. E lendo esse livro, eu vi que o crescimento do conhecimento foi que causou as maiores divisões, né, dentro da igreja. Porque até então o mundo vivia sob o jugo de Roma, né? Era o maior império. Então quando Constantino, quando o imperador Constantino se nomeia Papa e também fala que o Império Romano agora vai ser monoteísta e vai seguir a Deus e ao cristianismo, então eles acabam que impondo isso às outras nações também, né? As quais estavam sob o jugo de Roma. Só que quando o poder está na mão de pessoas letradas, só que mal intencionadas, as pessoas iletradas, os plebeus da época, né, a classe pobre, era quem sofria. Então eles passaram a usar a Bíblia como algo que conduzisse as pessoas como gado, né? E se nós percebermos, não mudou muita coisa não, mudou um pouco, mas não mudou muita coisa não, até hoje é assim. Mas hoje as pessoas têm mais acesso à informação e podem, né, tirar suas próprias conclusões e não serem mais obrigadas a viver dessa forma. Mas, só para ter uma ideia, 100 anos antes de Lutero surgir, já tinha surgido um homem chamado João Hus, né? Também na Alemanha. E ele foi queimado vivo por discordar da igreja. E isso era considerado heresia. E heresia era considerado crime de bruxaria. O simples fato de você discordar. Então, quando nós vimos Lutero vir e que se torna monge por um acaso, porque não era essa a ideia, né? Lutero estudou direito e ele resolve ser monge contra o que a família esperava, porque ele queria obter salvação. Mas quando ele vê que os seus líderes estavam afastando ele da própria salvação a qual ele acreditava, ele começa a discordar e ele cria ele cria um manifesto com 95 teses e sai colocando nas paredes, na porta das igrejas, né? Então, assim, isso é interessante, porque ele acreditava que a salvação, assim como a Bíblia diz, vinha mediante o sacrifício de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, e não comprando indulgências, né? E não pagando, porque fala que a palavra diz, né, que eu acabei de falar para vocês, fala que a gente tem que crescer por meio da graça e do conhecimento. A graça é de graça, não se paga por ela. Até porque a própria palavra fala, a própria Bíblia diz que a graça é dom imerecível, que nós nem merecemos ela, mas que Deus assim mesmo nos concede graça. Então, assim, como eu vou pagar por algo que eu não mereço, né? Que é Deus quem seleciona. Então, hoje, quando a gente vê essas igrejas aí, grandes igrejas aí, fazendo desafio de fé, né? Para quem pagar mais. Isso não é desafio de fé, coisa nenhuma, rapaz. Isso é indulgência. Continuam vendendo indulgências. E isso não vai levar vocês para o céu. Por mais que a sua fé seja pura, seja reta, sincera, você pode até alcançar alguns favores, né? Porque Deus se compadece,
até da sua ignorância, desculpe falar assim, mas é muito triste. O que antes, aí eu já não estou falando de igreja, começou com a igreja católica, mas é porque só tinha ela. Hoje a igreja evangélica também faz a mesma coisa, me desculpem, tá? Então assim, você é salvo mediante a fé em Jesus Cristo, tá? Se você é cristão, creia dessa forma. Não é comprando indulgências que você vai a lugar nenhum. Grava isso. A graça é de graça.